Boa tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, os demais colegas, o público também que vai nos acompanhar através do Facebook da Câmara e também os servidores dessa casa, boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 32ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 15 dias do mês de maio de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 017/2020, que altera o anexo único da lei número 2315/2020. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Miriam Guimarães, Sidney Constantini, José Raimundo de Castro e Suelene Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 017/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 018/2020, que altera a lei municipal número 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, altera a lei municipal 2264, de 10 de julho de 2019, lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020, lei número 2285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 018/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de leis números 017 e 018/2020, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final. O que foi feito, lidos e a seguir colocado em discussão e votação, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 017 e 018/2020 foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 15 dias do mês de maio de 2020. Em tempo, na ata da reunião anterior, onde se lê, deixou de comparecer as vereadoras
Maria Helena de Godoy Santos e Miriam Guimarães, leia-se, deixaram de comparecer as vereadoras Maria Helena de Godoy Santos e Miriam Guimarães. Ainda onde se lê, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 018/2020, que altera a lei municipal 2150 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, leia-se, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 018/2020, que altera a lei municipal 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Data supra. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 019/2020. Projeto de lei número 019/2020. Dispõe sobre ações contra a pandemia de SARS-CoV-19 e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica obrigatória a utilização de todas as pessoas de máscara de proteção em espaços públicos e privados de uso coletivo. Parágrafo 1º. A máscara de proteção de que trata o caput deverá obedecer às recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devendo cobrir completo o nariz e a boca simultaneamente. Parágrafo 2º. São considerados espaços públicos e privados de uso coletivo para fins desta lei. Inciso 1º, vias públicas. Inciso 2º, parques e praças. Inciso 3º, ponto de ônibus, terminais de transporte coletivo, rodoviárias, portos e aeroportos. Inciso 4º, veículos de transporte coletivo, de táxi e transporte por aplicativo. Inciso 5º, repartições públicas. Inciso 6º, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras de serviços e quaisquer estabelecimentos congêneres, inclusive em suas filas. Inciso 7º, outros locais em que possa haver aglomeração de pessoas. Artigo 2º, fica proibido o acesso de pessoa nos estabelecimentos de qualquer gênero, inclusive público, que não esteja utilizando máscara de proteção nos termos desta lei. Parágrafo único. O acesso de pessoas nos estabelecimentos sem o uso de máscara de proteção é de responsabilidade dos proprietários ou representantes legais dos mesmos. Artigo 3º. As pessoas nas filas de espera, internas ou externas, devem guardar distância mínima de 2 metros uma das outras. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos devem demarcar horizontalmente os pontos para a orientação dos usuários, respeitando-se a distância mencionada no caput. Parágrafo 2º. Manter o devido distanciamento nas filas dentro dos estabelecimentos é de responsabilidade dos proprietários ou representantes legais dos mesmos. Parágrafo 3º. Manter o devido distanciamento nas filas, nas vias públicas, é de responsabilidade de cada pessoa que estiver na fila. Artigo 4º. No interior de veículos automotores, quando ocupado por mais de uma pessoa, todos devem estar utilizando máscara de proteção, sob pena de o condutor ser autuado nos termos desta lei. Artigo 5º. As pessoas que forem notificadas pelos órgãos municipais competentes para fazer isolamento domiciliar devem cumprir integralmente os termos das notificações. Artigo 6º. Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei, os infratores ainda ficam sujeitos às normas pertinentes a crime contra a saúde pública, inclusive responsabilização civil, administrativa e penal. Artigo 7º.
As penalidades por descumprimento desta lei estão presentes no anexo único, o qual é parte integrante desta lei. Parágrafo único. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Artigo 8º. O auto de infração será lavrado pelo agente da fiscalização da Prefeitura Municipal, em formulário oficial da Prefeitura, em 3 vias, e deverá conter: inciso 1º, o endereço do autuado; inciso 2º, a data da ocorrência; inciso 3º, a descrição da ocorrência que constitui infração a esta lei; inciso 4º, o preceito legal infringido; inciso 5º, a multa aplicada; 6º, a notificação para o pagamento da multa ou apresentação de defesa dentro do prazo legal; 7º, a identificação e assinatura do autuante e do autuado. Parágrafo único. No caso da ausência do autuado ou de sua recusa em assinar o auto de infração, o autuante fará a menção dessa circunstância no auto de infração, colhendo a assinatura de uma testemunha. Artigo 9º. O autuado terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa contra a autuação, contada da data do recebimento da notificação. Artigo 10º. Da defesa do autuado, fará-se por petição facultada a produção de documentos e será juntada ao processo administrativo próprio. Artigo 11º. A apresentação da defesa no prazo legal suspenderá a exigibilidade da multa até a decisão da autoridade competente. Artigo 12º. Da decisão da primeira instância, caberá o recurso para o prefeito municipal, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias. Artigo 13º. O recurso ao prefeito fará-se por petição facultada a juntada de documentos. Parágrafo único. É vedado, em uma só petição, interpor recursos referente a mais de uma decisão, ainda que verse sobre o mesmo assunto e alcance o mesmo recorrente, salvo quando as decisões foram preferidas em um único processo. Artigo 14º. O não pagamento da multa pelo infrator enseja a inscrição do valor em dívida ativa, conforme preconiza a Lei Municipal 1645 de 2006, Código Tributário Municipal. Artigo 15º. A decisão de tornar-se subsistente a autuação produz os seguintes efeitos, conforme o caso. Inciso 1º. Autoriza o autuado a receber a devolução da multa paga indevidamente no prazo de 10 dias após requerê-la. Inciso 2º. Suspende as penalidades aplicadas. Artigo 16º. Qualquer pessoa pode denunciar aos órgãos responsáveis o descumprimento dos termos dessa lei. Artigo 17º. No caso de infração cometida por pessoas imputáveis ou incapazes, a autuação será aplicada ao responsável legal. Artigo 18º. Esta lei pode ser regulamentada por decreto naquilo que se couber. Artigo 19º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito até a data da revogação do decreto número 47.891, de 20/3/2020, que declara o estado de calamidade pública do Estado de Minas Gerais. Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Então, acompanha a seguinte aí, é o anexo único, né? A descrição por assunto, o índice dos artigos e o valor das multas em VRM, valor de referência municipal. Não utilização de máscara de proteção em espaço público e privados de uso coletivo. Artigo 1º, parágrafo 1º. O valor 5 VRM por ocorrência. Acessar estabelecimento de qualquer gênero sem utilizar máscara. Artigo 2º, valor da referência municipal, 10 VRM por ocorrência. Não demarcar os pontos para orientação do usuário nas filas. Artigo 3º, parágrafo 1º. Valor de referência municipal, 10 VRM por ocorrência. Não guardar distância mínima nas filas de espera dentro dos estabelecimentos. Artigo 3º, parágrafo 2º.
Valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Não guardar distância mínima das filas de espera nas vias públicas. Artigo 3º, parágrafo 3º, valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Não utilização de máscara de proteção no interior de veículos automotores. Artigo 4º, valor de referência municipal, 5 VRM por ocorrência. Não respeitar a notificação de isolamento domiciliar. Artigo 5º, valor de referência municipal, 20 VRM por ocorrência. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de salvaguardar vidas em nosso município. É de conhecimento de todos, o mundo está vivendo uma pandemia causada pelo novo coronavírus, o que vem levando ao colapso do sistema de saúde de vários países. Não por outro motivo, já foi decreto estado de calamidade em saúde pública, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Assim, precisamos empregar todos os meios necessários para que nossa população se contamine o mínimo possível. E um dos meios de proteção amplamente divulgados pelo Ministério da Saúde é a utilização de máscara por toda a população. Destarte, o presente projeto de lei visa obrigar a todos que circulem em nosso município a utilizar máscara de proteção, bem como cumprir o isolamento quando determinado por órgãos competentes e a manter o devido isolamento nas filas que se espalham por toda a cidade. É o distanciamento que seria, né? Veja-se que foram editados decretos municipais prevendo essas medidas, mas sem aplicação de penalidades como multas que só podem ser instituídas por lei. Muitos vêm descumprindo essas determinações. Assim, em reunião realizada no último dia 18 de maio, com o Comitê Gestor Extraordinário Covid-19, constatou-se a necessidade do presente projeto de lei. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na como importante medida para o enfrentamento de emergência de saúde pública. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 019/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães. conforme o artigo 215 do Regimento Interno, eu peço sobrestamento do projeto para a gente poder estudar melhor, porque foi muito em cima, e então eu prefiro estudar melhor sobre essas multas aí, que no momento não sou de acordo. Quem for a favor, né, que o projeto, quem for favorável que o projeto passe, continue como está. E o projeto para ser... Queira levantar-se, por favor. Quem for contrário do projeto passar hoje, né? Ou contrário. Entenderam? Senhora presidente? Com licença, senhora presidente. Permissão para sentado, por gentileza? Sim. Ou seja, aquele que for contrário ao sobrestamento permanece sentado. Aquele Sim. que for a favor do sobrestamento levanta-se. Isso? Sim, isso. Por favor, Obrigado. bateu. Não estou entendendo. Não. Foi o que eu... Hã? Se for a Bom, já que alguém tem dúvida, isso é um problema. Não, eu posso também? Não, por favor. Bota depois na hora eu vejo. Conforme o pedido da vereadora Miriam Guimarães, o projeto vai ser retirado para melhor estudo. Agradeço a presença de todos e boa tarde.